Olá, eu sou o Lu Santos. E eu sou o Lu Naganawa e esse é o Labcast, podcast oficial da Labenu. Boa, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Quem está acompanhando aí notícias de tecnologia, não se fala de outra coisa, só se fala nisso. E principalmente com o lançamento do ChatGPT, a gente já falou sobre esse assunto em episódios anteriores, mas vem se desdobrando aí novas notícias, novas coisas, a gente vai falar sobre isso. É uma pauta muito forte, o mercado de tecnologia. Quem quer estudar ou entrar nesse mercado vai precisar saber o que está acontecendo. Mas antes da gente seguir no assunto, Lu, se apresenta um pouquinho, fala o que você faz. Eu sou gerente de marketing aqui na Labenu, sou formado em comunicação e marketing e grande entusiasta aí da inteligência artificial, um grande curioso de como que ela pode nos ajudar, o que que ela vai trazer de impacto pra gente daqui pra frente. Acho que pra gente dar um contexto, né, pra gente seguir aqui no episódio, o ChatGPT acho que foi o grande personagem aí dos últimos meses. Cara, faz 3 meses, se eu não me engano, que lançou. Parece que faz muito Parece mais. que faz muito tempo, muita coisa aconteceu e muitas transformações vieram. Mas a gente vai dar um pouquinho de contexto, a gente vai falar sobre o que é, né, o ChatGPT. Então, ele é uma inteligência artificial generativa, tipo específico de inteligência artificial, bastante surpreendente quando você vai trabalhar ou interagir com ele, né, Lu? Como que foi isso para você, assim, brincar com ele e explorar um pouco do que ele faz? Cara, acho que o primeiro contato com o ChatGPT, para todo mundo, ele é meio assustador, né? A gente estava acostumado com um tipo de inteligência artificial que era muito mais de análise de dados e dar uma previsão pra gente. E aí, de repente, vem o ChatGPT que ele consegue criar coisas inéditas, textos que nunca foram vistos, imagens que nunca foram vistas. Então, acho que o primeiro contato com ele é muito assustador e a gente sempre vai para um caminho muito bizarro de falar assim, não, então vou fazer a pergunta mais bizarra que eu pensar e vamos ver se ele consegue responder. E é incrível a capacidade que ele tem de conseguir buscar essas informações e gerar essas respostas. Parece uma coisa muito criativa, né? Do tipo, coisas que a gente não esperava, assim, que um computador pudesse criar. Ele é capaz. E essa questão de inteligência artificial generativa tem a ver com isso, né, que você falou, né? Ele pode criar novas coisas. No caso do ChatGPT, ele cria texto, né? Então, todo o funcionamento do ChatGPT tem a ver com a possibilidade de você pegar um texto como input, né? O que eles chamam de prompt, né? Que é o texto que você coloca ali na sua conversa, e ele vai meio que continuando o texto ou a conversa, no caso do texto, ele vai continuando. Putz, qual que é a próxima palavra ou qual que é o próximo texto que eu vou continuar ali e eu vou gerando o texto de forma interativa, né? Então ele até, né, ele vai indo aos poucos, né? Quando você usa ele vai completando aos poucos. Mas é uma forma também de mostrar que o texto, o conteúdo, ele está sendo gerado de forma interativa, com base no que ele conhece, que foi treinado, e com base no que você está trocando de informação com ele. E é muito legal que ele também guarda um pouquinho do contexto da conversa, né? Isso é bem interessante. E até foi usado, né, de forma a tentar driblar alguns controles, algumas limitações do ChatGPT. Foi bem interessante isso também. Essa parte do contexto e da galera tentar driblar, tem muita gente tentando fazer isso, né? Tentando descobrir qual que é a limitação dele, assim, né? O que se dá pra gente confiar, se não dá, se a gente consegue enganar, se a gente ficar sendo mais ardiloso ali, a gente consegue tendenciar a resposta dele ou não. E eu acho que isso é uma das grandes discussões, assim, que já estão permeando o ChatGPT e vão daqui para frente, é justamente essa parte ética dele, né? Então, o que será que dá pra gente deixar ele tendencioso ou não? Como é que a gente consegue? E tem gente que tenta muito ali e acaba sendo um lado que a empresa precisa se proteger bastante de como que coloca essas travas para não permitir que isso aconteça. E o que foi curioso é que tanto o Google quanto a Microsoft lançaram versões aí de inteligência artificial generativas similares ao ChatGPT, ao modelo do GPT, e tiveram, cara, várias coisas de comportamentos estranhos, bugs que aconteceram em demonstração no caso do Google,
da Microsoft, né? Esqueci o nome, é Sydney, né? O nome da inteligência artificial que a Microsoft lançou recentemente, junto do Bing, também teve alguns comportamentos estranhos, inesperados, alguns que necessitaram ali daquela engenharia ali para extrair alguma coisa esquisita do computador. Em outros casos, não, foram usos normais e chegaram em situações estranhas. Eu acho que, se não me engano, as duas empresas deram uma parada, assim, tipo, a gente lançou isso aqui, e logo perceberam que era melhor dar uma segurada, porque é isso, as coisas fazem muito pouco tempo que lançaram e as respostas estão muito rápidas. Então, nesse cuidado, assim, essas empresas já foram de forma imediatista, assim, lançar alguma coisa, mas já deram um passo atrás, porque as notícias e o que saiu ali saiu um pouco do controle. A gente é muito acostumado até por uma questão cultural mesmo de filmes e tal, então a gente tem medo de robô, medo de inteligência artificial, medo que a inteligência artificial chegue um dia na conclusão de que o humano é o problema do mundo e querer exterminar a gente. Já tem um monte de filmes sobre isso. E eu acho que passa um pouco por isso também. O avanço da inteligência artificial vai um pouco com a evolução da sociedade estar pronto ou não para isso, né? O Google teve um episódio de lançar o Duplex, se eu não me engano, que era uma inteligência artificial que fazia reserva para restaurantes. Então era uma voz que foi treinada para parecer muito com a voz humana, ela tinha uma pausa longa, ela colocava alguns trejeitos assim humanos, e foi muito mal recebido pela mídia, as pessoas com medo, e as pessoas, antropólogo falando, um absurdo que o Google esteja querendo usar um assistente para fingir que é um humano, ele tinha que pelo menos avisar que é um robô, a gente não pode estar conversando com um robô achando que é humano. Então isso acabou fazendo o Google colocar um pé para trás e ser muito mais criterioso, muito mais cuidadoso na hora de lançar novas invenções, pensando muito nisso, como que a sociedade vai reagir, se a sociedade está pronta para poder interagir com aquilo, se vai receber bem ou não. Acho que isso é um ponto super importante e diz um pouco sobre o momento de mercado que a gente está vivendo. Então, quando o GPT foi lançado, antes do chat GPT, né, o modelo GPT, que já quem estava ali vendo mais na parte acadêmica ou na parte mais cabeçuda de tecnologia, né? Não tanto no que está no mercado, estava acompanhando e estava vendo umas evoluções muito legais do GPT, né? Que é o modelo por trás, mas que era um pouquinho difícil de usar, não era tão amigável quanto o ChatGPT. Nessa época, o pessoal do Google foi confrontado, né? Como que estão e tal, e eles falaram claramente, a gente não vai entrar nisso porque eu tenho uma reputação a prezar, né? Então, o OpenAI, eles não são ninguém conhece, eles estão começando e tal. Eles podem lançar qualquer coisa que eles não têm nada a perder. O Google tem muito a perder, então nós não vamos entrar nisso dessa forma. E esse exemplo que você deu foi ótimo, do tipo, de como a reação pode ser... A reação ruim pode ser muito maior do que o benefício de lançar alguma coisa útil ou interessante. Então o Google ali, quando o GPT estava saindo, eles falaram, não, a gente não vai entrar nisso, a OpenAI faz, a gente não, porque a gente tem essa reputação a prezar. Quando o ChatGPT saiu, e algumas semanas, meses depois, as coisas mudaram, porque eles perceberam que estavam sendo ameaçados, e aí mudaram, abriram mão desse possível dano à reputação, tanto que lançaram de forma um pouco apressada um demo ali, acho que foi no mês passado. Isso. E teve um dano de reputação, se não me engano, perderam valor de mercado pra caramba ali na bolsa, porque lançaram uma demonstração que tava bugada, assim, sabe? Legal, Lu, indo para uso prático hoje, né, do ChatGPT, o pessoal tá explorando bastante, o pessoal tá usando para criar texto, criar umas histórias, criar código, e aí chega a pergunta se hoje, né, a IA generativa ela já é um substituto de um profissional, ou se é mais uma ferramenta que é um apoio, vai? O que você pensa sobre isso hoje, Lu? Eu enxergo ele muito mais como um apoio do que como um substituto. Eu acho que ainda falta bastante coisa para a gente substituir totalmente a função de um ser humano. Então eu enxergo muito mais como uma ferramenta de apoio, né? Acho que a gente vai falar sobre marketing de conteúdo, sobre criação de conteúdo para blog, para vídeo, para redes sociais. Por exemplo, é uma ferramenta muito útil. Ela consegue ajudar a gente com ideias de pauta. Então, se é um dia que você está meio travado, você consegue abrir um chat GPT e falar ideias de
pauta para blog sobre tecnologia e ele vai te dar algumas ideias. Ele pode ser usado como uma fonte para alguns casos, então se você não conseguiu acesso ali a um especialista, por exemplo, para você entrevistar, você pode pensar nas perguntas que você faria para o especialista, fazer para o ChatGPT e trabalhar em cima das respostas que ele te der, mas ele sempre precisa de uma supervisão. Né? Então, levando em conta que ele tem uma limitação de treinamento, de quando ele foi treinado, a gente precisa bater se já chegou informação nova de lá para cá, se mudou alguma coisa, se o que ele está falando realmente faz sentido com o contexto, fazer uma adaptação ali de voz para o público que você trabalha. Apesar dele ter uma grande capacidade de se adaptar a isso, de você pedir o estilo que você quer que ele escreva, eu não enxergo ele como um substituto. Acho que durante um bom tempo ele não vai ser um substituto, se algum dia chegar a ser, mas é uma grande ferramenta. Acho que com certeza é uma ferramenta muito mais de apoio ali, de ajudar do que substituir o trabalho, na real. Sobre esse assunto eu sou mais... tenho uma opinião controversa. Muita gente fala, putz, mas às vezes ele erra, às vezes ele faz alguma coisa, precisa de supervisão, não sei o quê. Todo profissional erra e precisa de supervisão. A troca, ela tem dois aspectos, né? É mais eficiente usar uma pessoa ou uma ferramenta, né, um chat GPT, e qual que é o nível de acerto e de erro. Um ótimo exemplo sobre isso, que eu acho também polêmico, mas muito importante, é, por exemplo, carros que dirigem sozinho. A Tesla, qual que é o conceito? É que, eventualmente, e eles acreditam que já chegaram nesse nível, a quantidade de acidentes no autopilot vai ser menor do que se um ano estivesse dirigindo. Tem a discussão se já chegamos nesse nível. Provavelmente sim. Só que do ponto de vista de legislação e da como a gente, da segurança que passa para a gente fala, não vou deixar, né, o controle na mão de uma máquina. Mas, por exemplo, um avião que tem centenas de pessoas e que se cair, né, um monte de gente morre, é controlado praticamente por máquina. O piloto não faz praticamente nada. Quando o nível da ferramenta ou da inteligência artificial do computador for mais preciso do que um humano, já justifica você usar, principalmente nos casos onde uma falha implica em um erro, por exemplo, que vai causar um dano a uma pessoa. E apesar do medo que a gente fica de deixar as coisas na mão de uma ferramenta que você não sabe se vai dar certo ou não, a mesma coisa acontece. Quantas vezes a gente viu, vacilos ali do estagiário na rede social de uma grande marca, deixando escapar um negócio. Então, essas coisas acontecem. Se for usado como um substituto para realizar, de fato, uma tarefa por completo, eu acho que tem que aprender a usar a ferramenta. Eu acho que isso está sendo desenvolvido muito bem. Mas também precisa de supervisão, não é porque você vai usar um robô ali para automatizar uma tarefa, para criar alguma coisa que não precisa de supervisão. A gente já tem casos, por exemplo, de chatbots interagindo com pessoas, né, em atendimento tranquilamente. Então, ferramentas como o ChatGPT também poderiam ser usadas nessas situações. Tem acertos e erros, mas é isso. Vai acontecer, humanos sim. também acontece esse tipo de coisa. O ponto disso é que sempre que uma tecnologia dessa erra, a gente costuma atribuir o erro à tecnologia num geral. Então, toda a tecnologia, por exemplo, de autopilot, ela é ruim. Quando é um humano que erra, se eu estou andando de carro com você e você sofre um acidente, eu talvez perca a confiança no Lu, mas eu ainda continuo confiando na Mayara para dirigir. Né? A gente não acha que todo ser humano dirige mal. Exato. É diferente quando é um erro de uma inteligência artificial, de uma tecnologia, que a gente tem uma tendência, é uma coisa que a gente precisa tomar esse cuidado de falar assim, não é que toda a tecnologia é ruim. Aconteceu esse erro. Ela não vai errar em todos os casos, em todos os casos. Ela errou nesse caso aqui. Então, a gente é muito mais tolerante nesse sentido para um erro humano e a gente entender que, tudo bem, a pessoa não estava num dia bom e tal. Que também é uma coisa que não acontece com a inteligência artificial, né? Se pegar essa questão do um erro de dirigir, tem muita coisa envolvida, de atenção, se a pessoa consumiu álcool ou não. O autopilot, ele elimina todos esses fatores. E ele vai lidar basicamente com a imprevisibilidade dos outros carros e de outras pessoas que estão ali dirigindo ao redor. E o que eu acho legal, por exemplo, na questão do autopilot, é que os sensores do autopilot, você pode
a todo momento supervisionar. Então você consegue ver se a câmera está funcionando ou não e assim por diante. Quando você coloca humanos nessas situações, sei lá, ele pode estar com a visão ruim, mas a própria pessoa vai ter que identificar e assim por diante. Então, tem algumas questões de segurança e de automação que são interessantes. Mas acho que é uma ótima discussão, né? Que a gente está vivendo agora, porque pessoas vão usar essa ferramenta para fazer coisas. Se eu não me engano, alguém lançou alguma música utilizando o ChatGPT tanto como para criar a letra, a composição, mas também para replicar a voz de uma outra pessoa. Então, assim, os usos e as possibilidades são gigantes, né? Parte da comunidade vai estar dedicada a isso, a entender quais as formas de uso, as possibilidades. Que é possível, sim. E a outra vai estar muito numa discussão ética de até onde isso é legal, como é que a gente lida com isso. Ah, legal, essa música aqui criou, então é de quem? Isso é uma discussão que tem me deixado muito curioso. Eu tenho lido bastante coisa sobre direitos autorais e tudo mais, e é bem complexo, assim. É uma resposta que a gente ainda não tem e acho que nenhuma legislação no mundo está preparada ainda para lidar com esses desafios. Tem a situação dos deepfakes, né, que é se passar por outra pessoa ou criar uma coisa que parece que foi uma outra pessoa que estava ali ou que criou, né? Isso é impressionante. E o ChatGPT se mostrou poderoso nesse sentido. Tipo, cria um poema como se fosse Shakespeare. Putz, e as coisas são bem poderosas nesse sentido. Assim, ele emula muito bem os estilos. Várias coisas. Do ponto de vista de texto, ele é super, super avançado. E lembrando, gente, fazem menos de 3 meses que saiu a ferramenta, é uma primeira versão. Uma coisa super curiosa é que o pessoal da OpenAI não achava que o ChatGPT ia estourar como estourou. Eles sabiam do poder disso, mas não sabiam que ia ter um impacto de aceitação do mercado e o impacto mercadológico que teve, sabe? Então, eles já estavam antecipados em parcerias e, de certa forma, tecnologicamente preparados para muita coisa, mas internamente não se achava que ia ser a revolução que está acontecendo. O que é impressionante também nesse sentido, né? Tipo, putz, tem mais coisa por vir, muito pode se desenvolver e é uma coisa que nem os próprios criadores estavam imaginando que ia ter esse impacto. Imagina o que eles estão pensando para frente, né? Eu estava lendo essa semana uma entrevista do Bill Gates, né, que ele deu para Forbes, e ele estava falando que depois que ele viu o poder ali do ChatGPT e tudo que está sendo possível de ser feito com ele atribui, ele não disse, né, o ChatGPT, mas sim a inteligência artificial generativa como um dos grandes momentos da internet, assim, no peso do PC com a interface visual e da internet. Na opinião dele, assim, é um dos grandes marcos da tecnologia digital, essa inteligência artificial, com isso, um poder de mudar totalmente a forma como a gente interage com tecnologia. É interessante ver isso, assim, na hora que a coisa vai para campo mesmo, que o usuário comum começa a utilizar aquilo, as possibilidades que aquilo abre, que nem quem projetou imagina, né? A gente já tem isso, uma coisa comum de você projetar um site, um programa, alguma coisa, e o usuário usar de uma maneira diferente do que você projetou. E acho que com o ChatGPT isso foi muito benéfico, porque isso ampliou demais as possibilidades do que eles achavam. Com certeza, eu acho que eu também estou meio que imaginando que o impacto mercadológico vai ser muito, muito grande. Eu acho que tem 2 aspectos que para mim são muito determinantes, muito disruptivos, assim. O primeiro é que é tudo gerado de forma quase que automatizada. Você não precisa criar aplicações específicas para cada coisa. Então, por exemplo, quando você vai criar um produto, você tem que determinar ali uma experiência, uma interface e determinar algumas regras. O ChatGPT, a inteligência artificial generativa, da forma como ela está colocada hoje, ela é bastante genérica. Você lança uma coisa e você não sabe aonde isso vai chegar. Ninguém pensou que, quando o ChatGPT foi lançado, ninguém pensou nos casos de uso que iam ter, né? E isso é muito poderoso, porque as aplicações são inúmeras, né? E de novo, a gente está numa primeira interação. Mais para frente a gente vai poder tanto criar aplicações em cima disso, porque é tudo automatizado, então você pode criar aplicações em cima disso,
E novas versões vão vir com outras funcionalidades. A gente está falando de texto para texto, mas mais para frente você vai poder trabalhar com outros tipos de dados, outros tipos de inputs, outros contextos. A própria OpenAI ela tem o GitHub Copilot, que usa, né, a mesma tecnologia do ChatGPT, só que para criação de código, embora você consiga fazer isso direto pelo ChatGPT, né? O Copilot, ele tá integrado ali com o GitHub e ele já faz isso, né? Então, você já começa a escrever um código, se você empaca ele em alguma parte, você consegue pedir o que você quer. Então, gera uma função que me retorne tal informação, você consegue fazer isso e utilizar ele para compor ali o código que você tá escrevendo, né? Mas ele vai muito mais num sentido de completar, de você saber o que você precisa e ele vai te escrever aquele código, você vai bater o olho e ver se faz sentido, né? Eu acho que um passo evolutivo disso é o tamanho de que ele consegue gerar, né? Então, você pedindo funções específicas, ele consegue retornar bem. O que acontece quando a gente pedir uma coisa maior? Se a gente falar, crie um aplicativo para delivery de comida, o que ele faz com essa informação? Até onde que ele vai? Né? Então, tem muito ali para avançar. Mas é isso, assim, hoje ele já usa bem essa parte disso. Você ali consegue completar um código que você precisa, uma coisa que você não sabe como fazer, ele já consegue te ajudar nesse ponto. Pela própria forma de funcionamento dele, acho que foi o caminho mais imediato ali, né? Porque ele de fato, identifica ali um texto e vê qual que é a maior probabilidade de continuidade. São muitos os casos de uso, né, Lu? A gente falou de alguns, mas são muitos. Se você procurar na internet, redes sociais, você vai ver como está sendo usado para tudo. Nós mesmos aqui da Labenu a gente usou para criar um roteiro sobre o próprio ChatGPT, foi bem interessante isso. Mas tem um caso específico que teve um impacto grande no mercado, que é como que as inteligências artificiais generativas podem ser utilizadas em substituição ao sistema de busca, né? Então a gente tem um grande player no mercado de busca que é o Google, que domina bastante e se manteve esse domínio aí há bastante tempo, mais de 20 anos. Aparentemente, o ChatGPT consegue substituir, em alguns casos, o Google, o caso de uso principal do Google, e às vezes até de forma melhor. Como que você está vendo essas mudanças, assim? Esse é um ponto bem interessante da gente falar, porque a gente precisa pensar que o objetivo de qualquer buscador, mas, por exemplo, o objetivo principal do Google é que ele te dá a melhor resposta. Ele sempre vai querer te dar a melhor resposta. Então, ele sempre vai... Todas as atualizações que ele faz de algoritmo e o lado de quem escreve de SEO e tudo é sempre para entregar para o usuário a melhor resposta. E o ChatGPT, ele consegue gerar. Então, assim, o Google, se a gente faz uma pergunta para ele vai dar ali uma lista de links que ele entende que respondem aquela pergunta. Se a gente faz para o ChatGPT, ele vai te dar a resposta da pergunta, né? Então, ele evita que você entre nos links, entre nos sites para poder ler o texto inteiro, para você extrair dali a resposta do que você precisa. O ChatGPT, ele já traz isso mastigado para você. O que é ruim? Ele não dá, por exemplo, as fontes de onde ele pesquisou. Existem algumas outras soluções ali que estão sendo testadas também. Tem a Perplexity, IU, que são buscadores que já com inteligência artificial, que eles te dão uma resposta e eles dão as referências de onde ele buscou essa resposta. Eu acho que esse é um ponto, esse é um marco importante, por exemplo, se a gente pensar em ChatGPT sendo utilizado como principal forma de busca, precisa incluir essa questão de a gente ter as fontes para poder checar essas informações, porque dependendo da pergunta ser muito complexa e ele não conseguir chegar a uma solução, pelo menos a gente tem as fontes ali depois para poder checar. E tem a questão de o quanto essa tecnologia consegue estar com informações atualizadas, né? Então, a gente sabe que o ChatGPT foi treinado ali por volta em 2021, então ele tem tem coisa até ali. Eu acho que um marco para ele poder
ser utilizado mesmo como um mecanismo de busca, e aí nem entrando no mérito de substituir ou não esses buscadores, eu vejo ele muito mais sendo acoplado a grandes buscadores do que substituindo totalmente, mas tem que ter essa capacidade de te dar informações atuais, de notícias e tudo mais. Então, acho que se a gente, por exemplo, pega um ChatGPT como exemplo de ser treinado em 2021, a gente perguntar quem que é o presidente do Brasil, o presidente de outros lugares, ele vai ter informação até aquele ponto. Para a gente utilizar ele mesmo como um sistema de busca, a gente precisaria que essa informação fosse no mínimo de ontem. Então, acho que isso é um ponto que precisa ser evoluído para a gente pensar em como que ele pode ser utilizado para as buscas. Acho que aconteceu isso, né? Que foi o lançamento da Sydney, que era uma inteligência artificial acoplada ao Bing. E a gente vai falar um pouco dessa briga aí da entrada da Microsoft com o Bing em conflito ali com o Google. Trazendo duas coisas, né? Respostas com links, respostas atualizadas. Na verdade, a inteligência artificial sendo alimentada quase que em tempo real. E aí entra numa circularidade ali bem complexa, mas mostrou que essa tecnologia é possível. Então, o ChatGPT não é que ele não pode ou que ele não é capaz de chegar nesses dois aspectos que você falou, mas por questões técnicas e também um pouco de controle ali, decidiram guardar as coisas até certo momento. Então, ele é um modelo treinado de forma estática, então é isso que você falou, até 2021, em algum momento ele teve o corte ali dos dados que ele foi treinado. A versão que a gente usa não está sendo alimentada com dados mais recentes. E ele também tem algumas limitações, ele não faz referências para outras coisas, ele não te manda para links e tal também. Também um pouco do ponto de vista de segurança, né? Porque sempre que você começa a linkar coisas para fora, você começa a entrar em lugares perigosos, mas também você se responsabiliza um pouco, né? Se você dá uma resposta, ele manda um link para outro lugar que você não tem controle sobre isso, você, né, se responsabiliza um pouco. E aí o que aconteceu com o lançamento da Sydney foi que foi além do controle. E aí ela começou a dar algumas respostas ruins, tal, e eles deram um passo para trás. De fato, foi um avanço, na minha opinião, um avanço rápido demais, e aí precisou dar uma pausa, porque não estamos nesse nível ainda, né? Acho que principalmente a questão de retroalimentar a inteligência artificial quase que em tempo real, ainda não estamos nesse momento. Mas, do ponto de vista de mercado, Lu, o Google, que, como eu falei, estava ali falando, a gente não vai entrar nisso, já se tocou, entre aspas, e viu que, se sentiu ameaçado e, de fato, pode acontecer alguma coisa ali. Como que você viu essa reação, assim? Eles foi isso, né? Acho que eles sentiram a ameaça, né? A Microsoft anunciando o Bing já ali com inteligência artificial fez eles, sei lá, tá, ok, a gente tinha um projeto grande que a gente estava ali desenvolvendo, o Lambda, vamos pegar uma parte dele, a gente lança o Bard aqui para falar que não, a gente também tá nessa corrida, a gente também tem essa tecnologia. É uma coisa ainda muito, muito cru se comparado ao ChatGPT. Mas é um caminho, é inevitável. Assim, não tem como a gente lutar contra essa evolução, lutar contra essa tecnologia. O caminho é isso, como é que a gente se adapta, como é que faz isso usar da melhor forma. Para o Google, isso é muito sensível, porque uma grande parte da receita dele vem dos anúncios na página de busca. Então, se ele para de mandar você para os lugares, para os links e te dar a resposta toda ali, em teoria você não vai mais precisar clicar nos anúncios e da onde vai vir a receita deles. Então, é uma coisa que eles levam muito em consideração isso. Ok, se a gente entrega essa tecnologia para a população usar, como que a gente continua fazendo dinheiro? Como é que a gente continua rentabilizando isso? A gente vai ter que mudar o modelo? Agora a gente vai cobrar de alguma forma? Então, são questões que eles precisam resolver, porque se por um lado eles não lançam nada e eles perdem valor de mercado, por outro, se eles lançam, mas dependendo de como lançar também, eles cortam uma das principais fontes de receita deles. Então, eles têm que ficar sempre nessa balança para poder entender até onde que a gente vai antes de resolver esse problema. Eu acho que se provou, entre aspas, que quase todo mundo, e assim, acho que o que mais me convenceu, assim, de que de fato isso está acontecendo é que
os fundadores e CEOs das grandes empresas, aí eu estou falando de Google e Microsoft, colocaram toda a sua atenção e arriscaram a reputação dessas empresas para se posicionar nessa situação. Então mostra que a coisa realmente é muito séria e muito disruptiva. Eu acho que de fato a gente está num momento onde o que a gente está vendo agora vai ser o novo iPhone, a nova grande disrupção da internet, do mobile e assim por diante. E por isso que essas empresas estão se posicionando dessa forma. Em relação ao Google, eu acho que é isso. A gente estava muito refém, né, da forma como o Google funciona para tudo, de como a gente interage com tecnologia no geral. Então, você abre o seu celular, qualquer navegador, qualquer coisa, você está interagindo com o Google mesmo sem saber. Isso não tem muito como escapar, né? Tanto no iOS quanto no Android. As duas estão... A Android é da própria Google e o iOS tem parceria da Apple com o Google. Então, qualquer coisa que você escrever no navegador, o Google está funcionando ali. Então a gente estava muito refém a como isso funciona. Então a gente está vendo as coisas que o Google entrega, os ads, todo o mercado de advertising estava muito ligado ao Google, o YouTube super forte também. Então essa dinâmica de como funcionam as coisas na internet eu acho que vai ter uma boa mudança e eu acho que essa competitividade é importante, porque a gente, no meu entendimento, a gente estava muito refém de como o Google funciona, então todo mundo é isso, todo mundo tinha que anunciar no AdWords. Você tinha poucas escapatórias ali de como chegar nos clientes, como competir com outras pessoas. Então, você vai ter mais alternativas, vai ter mais competitividade, e a gente não sabe como que vai ser a experiência, né? É o que você falou, hoje a gente busca uma coisa, a gente recebe uma lista de links com ads ali no meio. Agora, pode ser que você receba uma resposta direta. Isso muda completamente a forma como as coisas funcionam, né? São esses dois passos. Primeiro, a tecnologia vem, ela é desenvolvida e depois as empresas vão entender como é que monetiza isso para que elas continuem rentabilizando. Mas, como você falou, muda completamente, né? O Google, ele já... De uns anos para cá, ele já passou a te dar ali a melhor resposta que ele acha. Então, ele pega o melhor link e o trecho do parágrafo que ele entende que vai responder aquela pergunta, mas não é uma coisa exata, né? A inteligência artificial, o ChatGPT, ele já consegue isso. Se ele te dá uma resposta personalizada para aquela pergunta. Como a gente falou, se a pergunta vai ficando mais complexa, a inteligência artificial tem essa capacidade de cruzar os dados para da resposta, diferente de um sistema de busca tradicional que ele não vai cruzar tantas coisas assim para te dar a resposta. Se ele não acha aquilo em nenhum site, a informação do jeito que você pesquisou, se ele não encontrar em nenhum site, nenhum link, ele não vai conseguir te dar. A inteligência artificial vai conseguir juntar a informação de lugares diferentes para cruzar e te dar aquela resposta. Essa dinâmica vai mudar bastante. Microsoft, né, vai chegar aí agora, então, por ter feito a parceria com a OpenAI, um investimento de 10 bilhões de dólares, se eu não me engano, e está à frente, né, nessa corrida especificamente do ChatGPT, né, que é das funcionalidades e das integrações com o ChatGPT. Microsoft saiu um pouquinho na frente nesse sentido, o Google está ali tentando acompanhar. Vai ser bem interessante, assim, né? O Microsoft, que alguns anos atrás estava super em baixa, né? Na questão da competição do momento do mobile, se deu muito mal ali, né? Não conseguiu entrar de vez ali pro mobile, né? Não deu certo. Do ponto de vista também de redes sociais, essas coisas também... então não conseguiu entrar, está se reinventando, está renascendo. O cloud também ficou, Microsoft tem um pouco de espaço, mas não tanto quanto Amazon e Google, por exemplo. Mas agora nessa aposta da inteligência artificial parece que está se pagando bem, ou tem a oportunidade aí de ganhar um espaço que há muito tempo atrás não tinha, né? Acho que isso é bem interessante. Reencontraram o espaço deles nessa corrida, e o fato deles terem saído na frente, que faz muita diferença. No mundo de tecnologia, você sair na frente faz com que você tenha certos problemas
primeiro do que os concorrentes, você que aprenda a resolver esses problemas primeiro do que os concorrentes. Então, acho que isso é uma grande vantagem para a Microsoft nesse sentido, porque é isso, eles já vão ter uma tecnologia mais madura, quando ela começar a dar problema, eles já vão começar ali a descobrir caminhos, enquanto outras empresas ainda estão construindo essa tecnologia para chegar perto da maturidade do que eles já têm. Então, eles estão muito à frente, eles investiram muito pesado. O Bill Gates está assim, muito interessado, muito empenhado em tudo, em esforços de dinheiro e de tudo. E acho que é o momento deles, assim, eles vão liderar, acho que ainda por um bom tempo essa corrida. E é isso, assim, talvez a gente esteja chegando, a gente está se aproximando do mundo em que a gente vai voltar a usar o Bing e parar de usar o Google. Assim, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Voltar a usar o Bing não tem para mim, nunca usei. O Bing a gente geralmente usa para baixar o Chrome, né? Assim, o internet, a gente abre o Internet Explorer, digita lá para, né, onde que a gente baixa o Chrome, a gente baixa e pronto, já era, nunca mais usa. Bem interessante. Eu acho que o legal é que muito investimento está acontecendo, é uma área super interessante do ponto de vista de profissional, a parte acadêmica, muito dinheiro está sendo investido, mas do ponto de vista de competitividade, acho que é legal que é isso, o Google investiu um monte, Facebook, Amazon, Microsoft, todo mundo investiu um monte, e uma empresa super recente, que é a OpenAI, né, uma organização que antes não tinha a intenção de comercializar, né, as suas soluções, tinha um outro aspecto, super recente, agora está conquistando um espaço sensacional, assim, então acho que isso também é legal, ter novos players no mercado, novas dinâmicas, porque se manter muito ao que já aconteceu anteriormente, ou já nos estabelecidos, né, isso atrapalha a competitividade e isso impactou muito. Na verdade, acho que os impactos a gente vai ver mais para frente ainda, mas é bem interessante e eu acho que são esses momentos os mais interessantes ali do ponto de vista de tecnologia. Tem bastante a ver com o que a gente comentou sobre o Google ser muito grande, é muito arriscado para eles alguns lançamentos, vai perder valor de mercado. Então, eles são mais conservadores. As empresas menores, igual a OpenAI, elas têm esse fôlego de... É isso, assim, a gente não tem histórico de grandes erros, a gente não vai perder valor de mercado, a gente não tem muita coisa a perder, então vamos fazer, a gente tem menos travas, vamos lá tentar. Não vai ter alguém ali por trás, não, peraí, a gente já tentou isso daqui, deu um certo problema, não vamos fazer, mas é isso. O tempo passa, as pessoas vão mudando de opinião, então é importante que tenha essas startups, essas empresas com esse fôlego de, não, a gente vai tentar uma coisa totalmente diferente e a gente vai pôr no mercado e vamos ver o que acontece. É bem interessante, vamos dar um mérito também, né, ao pessoal da OpenAI, que assim, do ponto de vista tecnológico, eles foram quem deram o maior pulo, acertaram ali na parte acadêmica e de montar uma equipe capaz de entregar uma coisa, quem diria, né, uma empresa nova batendo de frente do ponto de vista de inteligência artificial com Google, Microsoft, Amazon e passando na frente mesmo. Muito interessante. Acho legal a gente destacar aqui o Sam Altman, que é um cara, tipo, bem interessante, que foi, se não me engano, CEO da Y Combinator e agora está liderando aí dos líderes da OpenAI, mostrando uma carreira de muito sucesso e de muito impacto assim, no mercado de tecnologia. Elon Musk estava ali na fundação da OpenAI, acabou saindo quando foi ali para um caminho mais mercadológico ali das ferramentas da OpenAI, mas também participou dessa criação do surgimento aí da mobilização de algumas coisas bastante inovadoras e um mérito muito legal do trabalho da equipe mesmo, assim, de tecnologia mesmo, não é uma competição tanto de investimento, de mercado, foi na parte tecnológica mesmo, isso é bem interessante e também vale a pena destacar que é isso, a tecnologia, né, a parte técnica mesmo ainda pode ganhar, não é só questões de negócios, de mercado, de investimento de dinheiro,
tem outros aspectos que ainda vão ser relevantes. Isso é bem legal porque tem um avanço tecnológico, novas coisas vêm, mas também dá um dinamismo, uma competitividade no mercado muito importante. Assim. Sim, eu acho que é o que você falou, assim, essa competição, ela veio muito isso na base da tecnologia mesmo ali, de quem estava lá na criação desse código, dessa tecnologia. Acho que mais do que os investimentos, assim, mais do que isso, de uma guerra de investimento, isso aí foi batido, foi ganho na tecnologia ali, na mão, na massa mesmo, é que fez toda a diferença e que criou esse modelo que ele é muito superior aos outros que estão acontecendo. Assim, se você começa a utilizar, você percebe que a capacidade que tem de gerar textos novos, de responder perguntas complexas, de emular estilos diferentes, de combinar coisas diferentes, ela é muito, muito superior. Com certeza, bem legal a gente tá podendo acompanhar e viver isso e próximos passos aí, então muita coisa vai surgir, né? Então, acho que isso é bem interessante, tem muito assunto e muita novidade que vai vir nos próximos meses, isso é legal de a gente acompanhar e vai trazer oportunidades aí de trabalho, de negócios, acho que isso também é legal acompanhar. Sim, acho que como toda tecnologia é isso, ela muda um pouco essa relação de trabalho, ela vai criar novas profissões, talvez ela torne algumas em desuso, mas sempre acaba criando novas também de como que você usa, porque é isso, apesar de ser uma interface muito amigável, a forma como você coloca as informações no prompt, ela muda totalmente o resultado que aquilo vai te dar, né? Você pode fazer uma pergunta simples, você pode incrementar aquela pergunta que ele vai te dar uma resposta bem melhor. Legal, Lu. Então, a discussão foi bem legal, a gente preparou um quadro especial para o episódio de hoje, que é a gente pergunta e a IA responde. A gente vai fazer algumas perguntas inusitadas ou interessantes aqui para o ChatGPT. E eu pensei em uma aqui, que é temática da semana que a gente está vivendo. Eu perguntei aqui onde é o melhor carnaval do Brasil. Vamos ver o que ela responde. Pô, tá processando aqui, mas ele deu alguma resposta, vamos ver se vocês concordam. Alguns dos carnavais mais famosos e animados do país são o de Salvador, na Bahia, o do Rio de Janeiro, em especial os desfiles das escolas de samba, e o de Olinda, em Pernambuco. Boas escolhas, eu acho. Boas opções. Boas opções. E no final ele dá a gente não pediu, tá? Mas ele deu um conselho que o importante é aproveitar a festa com segurança e respeito aos outros foliões. Achei legal. É consciente, né? É consciente. Importante. Vamos lá, acho que vou no tema do que a gente conversou. Vamos ver o que o ChatGPT disse. Ele vai substituir o Google como mecanismo de busca ou não. Ele dá uma resposta bem política, eu diria, que ele fala que não, como a inteligência artificial projetada para responder perguntas e fornecer informações relevantes, meu objetivo não é substituir o Google como mecanismo de busca, mas sim completar a experiência do usuário e encontrar informações. Ele ainda faz um carinho no Google, fala: o Google é uma ferramenta de pesquisa estabelecida e altamente eficaz que oferece uma ampla gama de recursos. Ele tem uma resposta, achei bem política aqui na resposta. Acho que ele está escondendo o jogo, ele não quer entregar a estratégia dele. Não vai revelar quais são os planos antes de acontecer. Legal, Lu. É isso, o Labcast fica por aqui. Obrigado, Lu, por participar. Obrigado, Lu, pelo convite. Participação, o papo foi muito, muito legal. Lembrando que continuamos o assunto de hoje nas nossas redes sociais, que é só buscar lá, @labenu_. Para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, o Labcast lança novos episódios toda terça-feira. Dá para ver no YouTube, ouvir no Spotify e nas outras plataformas de áudio. É isso, gente. Se você gostou da conversa de hoje, dá um like pra gente, deixa seu comentário e até terça que vem.